Olá, você acompanha agora o Diálogo Brasil. Hoje vamos falar de campanhas contra a vacinação que começam a crescer no Brasil e ganham espaço nas redes sociais. Pais estão deixando de vacinar os filhos e doenças dadas como erradicadas ou sob controle estão voltando. Nos Estados Unidos e na Europa já houve surtos de sarampo. Para falar sobre o assunto, estão aqui o secretário de Vigilância em Saúde, Adeilson Cavalcante, do Ministério da Saúde, e a infectologista do Hospital Universitário de Brasília, Valéria Paz. Sejam bem-vindos. Antes de começar o debate, vamos ver uma reportagem sobre o tema. As vacinas evitam de 2 a 3 milhões de mortes por ano, segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde. Ao mesmo tempo, cerca de 2 milhões de pessoas morrem de doenças que poderiam ser evitadas com simples doses de vacinas. Mas movimentos anti-vacinação crescem nas redes sociais e já são um problema de saúde pública. Na Europa, um surto recente de sarampo contaminou mais de 7 mil pessoas. A doença também fez vítimas nos Estados Unidos. O país de Gales e a Inglaterra registraram epidemias de rubéola. Um dos motivos da reação contrária à proteção é um estudo falso publicado 19 anos atrás por uma conceituada revista médica britânica. No texto, o autor vinculava o autismo infantil à vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba. O médico foi proibido de praticar a medicina na Grã-Bretanha, mas a credibilidade das vacinas ficou abalada e supostos efeitos colaterais passaram a circular entre grupos na internet. No Brasil, quase 25% do público-alvo não tomou a segunda dose da vacina tríplice viral no ano passado. Alguns pais alegam que essa deve ser uma decisão individual. Os médicos contestam. Guido Levi, membro da Sociedade Brasileira de Imunização, afirma que basta 5% da população deixar de ser vacinada para abrir espaço à volta de doenças erradicadas ou mantidas sob controle graças à cobertura vacinal. Pais que não vacinam os filhos ainda ficam sujeitos a multas e até a perda da guarda da criança. Bom, primeiro eu queria agradecer os dois estarem aqui com a gente, debatendo esse tema que é tão importante. Eu queria perguntar, Valéria, primeiro para você, a gente vê na reportagem que uma discussão voltou à tona depois de uma pesquisa falsa, né? Que é falsa, mas que volta a circular nas redes sociais. Qual que é o perigo desse tipo de pesquisa voltar e as pessoas acreditarem no que ela diz? E explica um pouquinho para a gente o que essa pesquisa dizia. Essa pesquisa vinculava, né, o uso da vacina tríplice viral, como foi falado, com o surgimento de autismo, né, que é um problema sério, né, que cada vez mais as pessoas têm conhecimento sobre esse assunto. Mas isso não se comprovou, né? Foi uma ilegalidade a publicação daquele estudo, tanto que aquele médico recebeu uma punição importante, né? Então, eu pensaria que nós temos que combater, né? Nós temos que nos apegar realmente aos estudos sérios, aos estudos bem desenhados, né? E nós, médicos e o próprio Ministério da Saúde, quando opta por incorporar uma nova vacina, eles procuram se embasar em estudos realmente bem feitos, né? Então, quando uma vacina é disponibilizada, geralmente, assim, muito estudo já foi feito, até para garantir que o benefício daquela vacina é muito maior do que qualquer risco que ela possa oferecer, né? Não seria interessante você oferecer uma vacina para gerar um problema mais importante do que a doença que ela vai proteger. A reportagem fala que não se atingiu o número, né? A gente teve uma queda da vacinação da tríplice viral no ano passado. O que o Ministério da Saúde tem feito e tentado fazer em relação a campanhas de conscientização para tentar atingir a meta que a gente sabe que de 100%, né, que é o que vocês devem trabalhar? Isso é importante ressaltar primeiro, esse programa tratar esse assunto. Nós vivemos num país em que o Programa Nacional de Imunização é um dos casos mais vitoriosos do mundo, né? Então nós temos 20 vacinas que todos os anos entram no Programa Nacional. A vacinação é uma estratégia de prevenção e existe uma máxima na prevenção e na medicina e na gestão pública que prevenir é muito melhor do que remediar. Nós temos coberturas ainda em implantação, como a tríplice viral e a tetra, porque foram implantadas em 2010. A média Brasil, nós atingimos todas as metas de vacinação no nosso plano
uma imunização nacional. Então, nós estamos tranquilos, estamos conscientes de que cada vez mais a população brasileira responde ao nosso apelo. Os programas são, como eu já disse, vitoriosos e esse é um processo ainda muito pequeno no Brasil. Isto não impacta ainda as coberturas vacinais no nosso país. Doutora Valéria, existe um mito ainda, as pessoas muitas vezes dizem, eu me vacinei e tive uma reação adversa pior do que eu teria, de repente, tendo a doença. Ou eu tomei uma vacina de gripe e fiquei gripado. Existe ainda uma confusão em relação ao que é uma vacina e quais são os efeitos possíveis dela dentro do organismo? Sim, isso é bem estudado, né? Nós temos os manuais do próprio Ministério da Saúde em relação à identificação desses eventos adversos, a identificação. Então, existe toda uma rede para identificar quando isso acontece. O que é necessário quando a pessoa tem uma reação à vacina é que ela procure, volte ao serviço de saúde para que realmente seja investigado, né? Porque no caso da gripe, por exemplo, as pessoas falam muito, tomei a vacina e fiquei gripado, né? Mas isso não é possível, né? Porque a vacina da gripe ela não é mais pelo vírus vivo atenuado, né? Não existe vírus vivo na vacina, né? Então, muitas vezes acontece da pessoa ou estar num período de incubação ou adquirir um outro vírus que não seja o influenza, que é o vírus que é contido na vacina. Então, o que eu posso recomendar muito, assim, é que as pessoas busquem atendimento, busquem informação, conversem com os seus médicos, porque o risco real, assim, que a gente vê na prática clínica é realmente um risco muito baixo, de acordo com o que existe na literatura. Deilson, a gente sabe que antes de uma vacina ser colocada como disponibilizada pelo Ministério da Saúde, existe uma série de parâmetros que são tomados e pesquisas feitas para que ela seja considerada uma vacina não só do ponto de vista eficaz, como também segura. Quais são esses parâmetros que o Ministério da Saúde tem antes de disponibilizar uma vacina para a população? Ana, veja só, no nosso país, a implantação de uma vacina no Programa Nacional de Imunização, ele precede uma série de procedimentos. Primeiro, essa vacina tem que estar registrada no Brasil. Segundo, ela tem que ter sido feito estudos que demoram até 5 anos, com estudo de casos, com testes na população sadia. Então, você imagine que, dependendo do tipo de vacina, nós trabalhamos entre 5 e 10 anos de evolução. Teste de eficácia, teste de eficiência. Então, é um procedimento extremamente seguro e exigente. E as vacinas disponíveis no Brasil, elas têm eficácia e segurança. E mostra pelos anos que nós temos utilizado vacinas de vários tipos. É importante a população entender que quando nós prevenimos uma doença, e nós temos metas, na grande maioria das vezes, acima de 95%, nós evitamos mortes preveníveis. Isso é que é importante. Não cabe mais a gente estar no Brasil e nós falarmos, em país nenhum do mundo, mas no Brasil, com o índice de tecnologia que nós conseguimos, com os avanços do ponto de vista social, com a capilaridade que o Sistema Único de Saúde tem hoje, você imagina que nós temos 5.570 municípios, em todos eles tem unidades de saúde, tem salas de vacina disponíveis. Então, é um procedimento seguro, o produto de vacina segue todos os critérios internacionais de controle. Nós temos na Fiocruz o INCQS que testa os lotes de vacinas todas as vezes que nós recebemos. Então, é extremamente seguro e importante para a população prevenir, melhorar a cobertura sempre. E nós temos feito isso diuturnamente dentro do Ministério da Saúde. Doutora Valéria, qual que é o risco, de repente, de uma pessoa que não tomou a vacina numa idade adulta contrair uma doença como um sarampo, como uma catapora, doenças consideradas até que seriam mais simples e na tenridade a gente vê que muitas crianças se contaminam com elas. Qual é o perigo disso depois? Eu acredito assim que hoje em dia, né, você adquirir qualquer doença que poderia ser sido evitada por uma vacina é muito triste, né, assim, porque os efeitos colaterais da vacina realmente são poucos, né, geralmente um pouco de dor local no braço são toleráveis e esses efeitos são muito menores do que da doença, realmente, né. Então, eu sempre gosto de citar o exemplo da varicela, né, que é a catapora,
que no passado, às vezes quando alguém tinha catapora, até juntava, né? A criançada toda da rua, não, pega logo, que é melhor pegar quando criança, né? E hoje em dia a gente observou que não, né? Começamos a ter um número maior de casos de crianças internadas por conta de catapora, por conta de quadros graves, por infecções que aconteciam nas lesões e realmente, felizmente, essa vacina foi incorporada no calendário infantil, né? E uma catapora num paciente adulto pode ter manifestações muito importantes, manifestações graves, meningite, insuficiência respiratória, um quadro com necessidade de internação, né? Então, realmente, assim, qualquer doença que apareça, que poderia ter sido evitada por uma vacina, realmente é bem triste, porque você, né, vê que um efeito colateral pequeno poderia, né, evitar aquilo tudo. Né? Para contribuir com o nosso debate, a pediatra Carolina Luiza Álvares Barbieri, da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo, entrevistou casais sobre a decisão de vacinar ou não os filhos. A nosso pedido, ela nos enviou por celular um vídeo com um pequeno depoimento. Vamos acompanhar. Num estudo realizado com casais que não vacinaram os filhos, em São Paulo, de alta escolaridade e renda, mostrando que essa decisão se deu após informações vindas de internet e das redes sociais. E a partir dessas informações buscadas no momento da gestação e nascimento do filho, eles ficaram com muito medo de dar vacina aos filhos e a vacinação ficou concebida como um risco à saúde dos filhos que eram saudáveis, né? Os principais argumentos dados por esses casais eram que a doença já estava eliminada, ela era leve, havia uma crítica à composição dessas vacinas, aos efeitos adversos, a como o calendário básico extenso no Brasil, criticar ao lucro financeiro das indústrias farmacêuticas e que há outras formas de proteção dessas crianças, né, como um modo de vida saudável, a amamentação. Queria perguntar, doutora Valéria, o quanto que essas informações que circulam na internet, muitas vezes podem auxiliar os pais ou, às vezes, trazer dúvidas e trazer informações que não são corretas? Nós vivemos numa era, né, da internet, né? Isso afeta toda a medicina, né? E essa questão de ter uma fonte confiável é realmente assim o ponto crucial, né? Porque muitas vezes uma pessoa que não tem aquela responsabilidade, né, com a verdade, acaba publicando uma suspeita, né, que não pode ser comprovada, né? Então, essas vacinas, quando elas são introduzidas no uso, elas são inseridas a partir de estudos muito sérios, né? E tem todo o monitoramento após uso também, né? Então, por isso que eu digo a importância de sempre se investigar quando existe uma suspeita. Então, o que eu diria para essas pessoas é procurarem as fontes realmente mais confiáveis, né? Isso é que é o mais importante, é isso que a gente quer reforçar e essas pessoas têm o direito de ter acesso integral às informações mais detalhadas possíveis, mas isso tem que ser buscado nas fontes corretas, né? Hoje em dia, na medicina, a gente trabalha com as evidências científicas, né? Então, estudos realmente profundos e sérios e muito detalhados têm que ser feitos para se chegar a qualquer tipo de conclusão. Diante dessa quantidade de informações que chegam pela internet, que até a doutora falou, o Ministério da Saúde pensa em, de repente, desenvolver alguma campanha ou algo de conscientização sobre a importância da vacina? Eu sei que existem várias campanhas para se vacinar os filhos, mas assim, uma campanha específica para desmistificar essas informações que circulam? Veja, Ana, o movimento de não vacinação no Brasil ainda é pequeno e ele não tem impactado ainda dentro das nossas coberturas. Outra coisa que vale ressaltar, e é importante que a gente diga isso, é que o Estatuto da Criança determina a obrigatoriedade dos pais em desenvolver e dar condições de saúde a seus filhos. Isso, se eles não fizerem, eles podem ser responsabilizados do ponto de vista civil e penalmente. Então, o Ministério já faz isso dentro de todas as redes sociais.
O que nós estamos vivendo claramente hoje, mais do que nunca, são os efeitos colaterais dessa informação e você não ter a certeza da fidedignidade da fonte que você utiliza. Mas é muito importante que a população entenda cada vez mais isso. Olha, nós somos um sistema de saúde, como eu disse agora há pouco, Ana, aqui, que está presente muito próximo das pessoas. Os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde estão do lado da gente, na sua grande maioria das vezes. E a melhor forma de você evitar isso é buscar informação. Vai no posto de saúde, vai na unidade de saúde perto da sua casa, conversa com o médico, conversa com a enfermeira, pede informações para ela. E principalmente veja que quando você tem uma doença que aparece, como por exemplo apareceu no Brasil o Zika, chikungunya, a primeira coisa que a população imagina é: eu posso me vacinar? Porque é a melhor forma de você prevenir a doença é a vacinação. A doutora Valéria acabou de falar, a maioria das vacinas hoje não tem mais vírus atenuado, são fragmentos de vírus por RNA ou por DNA que desenvolvem o sistema imunológico. Outra coisa que é importante é que existem patologias que mexem com a imunologia do indivíduo, a resposta imunológica. Então você deixar que o indivíduo fique exposto a uma doença, não vacinando ele por opção de uma informação equivocada, é muito ruim. É ruim para o indivíduo, é ruim para a população, é ruim para todos. É importante que a gente faça esse trabalho. Crianças ou adultos que tenham doença, têm uma baixa do sistema imunológico, podem desenvolver doenças, e essas doenças, se elas não tiverem uma memória imunológica, elas são muito mais graves do que no indivíduo que é ativo e que foi vacinado, que desencadeou uma memória imunológica contrária àqueles micro-organismos. Agora vamos fazer um pequeno intervalo. O Diálogo Brasil volta daqui a pouco. O Diálogo Brasil está de volta e o nosso tema é o surgimento de um movimento anti-vacinação no país, impulsionado pelas redes sociais. Antes de seguir com o debate, vamos ouvir a editora e designer Ana Basaglia, que nos enviou um vídeo falando sobre a importância dos pais poderem questionar a vacinação. Pouco se é perguntado para os pais quais seriam os seus limites com relação à saúde de seus filhos. O que cada pai e cada mãe pensa a respeito do que é saúde e de como essa família gostaria de tratar esse assunto no seu âmbito particular. As pessoas têm limites diferentes. Tem pessoa que tem pavor de contrair uma simples catapora, e tem pessoa que não tem esse pavor e não acha razoável, por exemplo, tomar um medicamento, uma química, ingerir uma química, permitir uma química no organismo do seu filho saudável para evitar um possível contágio de catapora, que é considerada uma doença tipicamente da infância, sem sequelas mais graves. Eu queria pedir para o senhor falar, o senhor estava dizendo, em algum momento a gente falou sobre como que é constituída a vacina. Quando ela diz de colocar uma química dentro do organismo, uma vacina hoje ela tem um ativo vivo. Como que é feita essa vacina? O senhor estava falando isso, falou brevemente. Pois é, a grande maioria das vacinas hoje não são mais de vírus atenuados, e sim de partes de DNA de vírus que foram separados, foram extraídos e são partes de vírus que estimulam e têm capacidade de produzir anticorpos. Então, mas ouvindo o que a gente ouviu, Ana, é importante a gente imaginar o seguinte: existe nós não podemos nunca substituir o bom senso. A família ela tem o direito, ou a mãe ou o pai o direito de criar o filho, de dar o melhor para o filho. Mas o interesse individual não pode suplantar o interesse coletivo. Quando nós estamos falando de um programa nacional de imunização, nós falamos de um programa nacional que previne doenças. Doenças que geram complicações, que criam internações e que podem levar à morte. Então, não existe um sentimento maior do bem-querer e do amor de uma mãe pelo filho do que a preservação da vida. Então, hoje o Ministério da Saúde, com muita clareza, diz: nós temos um Programa Nacional de Imunização vitorioso, nós temos uma tecnologia
do ponto de vista da formação e da produção de vacinas seguras e eficazes. E nós temos sim que aproveitar programas como este, espaços que a imprensa e que a mídia nos proporciona, trabalhar mais com essa informação, ir nas redes sociais e dizer, olha, é para o teu bem, é para o bem do seu filho, é para o bem da população. Nós temos que cada vez mais conseguir grandes taxas de cobertura vacinal, e quanto mais a quantidade de vacinas, quanto mais vacinas disponíveis para outras doenças, desde que comprovadas tecnologicamente e do ponto de vista epidemiológico, que são importantes, nós devemos sempre sim ampliar o nosso Programa Nacional de Imunização. Doutora Valéria, nós voltamos, ela volta à catapora que a gente já tinha falado anteriormente, e que a senhora já tinha dito, inclusive, que ela, contraída numa idade mais velha, ela pode também trazer sérios riscos. Uma pergunta que eu queria fazer para a senhora os médicos estão preparados a esse tipo de questionamento? Porque ela fala no direito de escolha dos pais. Os médicos estão preparados a explicar o que é uma vacina, como ela atua no organismo e lidar com esse tipo de questionamento que eu acho que antes ele não vinha e agora ele vem? A medicina está mudando, né? Já foi uma época em que o médico passava um tratamento e a pessoa fechava os olhos e fazia, né? Hoje em dia o paciente quer participar da decisão e é muito bom que isso aconteça, né? Eu acredito que informações técnicas, sim, né, os médicos estão preparados, isso faz parte, né, da nossa formação. A gente tem que estar aberto, né? Acho que talvez a gente poderia estimular, né, que estejam abertos a conversar mais sobre esse assunto, porque muitas vezes nas consultas, vai ver o peso, vai ver o estado nutricional, vai ver o remédio para asma, vai ver, né, e toma também essa vacina, né, e aí ter a ciência de que as pessoas querem participar dessa decisão, o que é muito bom, né. Só uma questão que eu gostaria de colocar é que, assim, não é possível saber antes de adoecer se aquela pessoa vai ter um quadro mais sério ou mais simples, né? Então, na própria catapora, tem pessoas que têm 2 carocinhos ali, pronto, acabou. E tem pessoas que ficam com o corpo inteiro tomado, né? Antes da catapora acontecer, eu não sei, né? Talvez se eu soubesse que eu fosse ter uma forma leve, né? Talvez eu pudesse sempre optar, não quero tomar vacina, porque se eu tiver, eu vou ter uma forma leve. Mas e se for para evitar uma forma grave, né? Então, a gente tem que trabalhar com todas as possibilidades, né? O senhor estava dizendo que um ponto comum entre todas as pessoas, desde de pessoas que têm um nível de informação maior ou pessoas mais humildes, são os postos de saúde, onde se buscam as vacinas. O senhor acredita que também no posto de saúde as pessoas têm abertura, de repente, de questionar aquele profissional que está aplicando a vacina, de pedir mais informações? Qual que é a importância também da gente consolidar essas informações dos agentes que estão trabalhando nos postos de saúde, que geralmente são as pessoas que têm mais contato com a população nesse momento de imunização? Veja bem, se você considerar que o nosso Programa Nacional, você tem um investimento anual de quase 2 bilhões de reais em vacinas, e você considerar que dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde, toda a população utiliza o Sistema Único de Saúde, dentro desse sistema, uma das coisas mais, digamos assim, democráticas e que tem ascendência dentro da pirâmide social do Brasil é a utilização da vacinação. Então você vê pessoas de todas as classes sociais, de todas as cores, de todos os credos, de toda a sociedade brasileira, utilizam a vacinação e levam seus filhos para vacinarem. Nós temos, como eu disse agora há pouco, um sistema extremamente, digamos assim, capilar até o município. E nos municípios nós temos as unidades básicas de saúde com os profissionais de saúde. Temos os agentes de endemias que vão nas nossas casas cuidar da dengue, cuidar do mosquito. Temos os agentes comunitários de saúde que vão lá ver a questão no Programa Nacional de Saúde da Família. Então esse é um sistema aberto e é um sistema que a informação tem que ser cada vez mais difundida, de modo que a gente possa exatamente o contrário. Com mais informação, convencer as pessoas a fazerem o uso da vacina, porque sem dúvida nenhuma é a melhor opção. E a dúvida tem que ser tirada exatamente como você acabou de falar, com os profissionais que estão lá
perto de vocês. E vai lá, olha, dentro do site do Ministério da Saúde, nós temos a saúde de A a Z, que fala de todas as vacinas, que fala de todas as informações de vigilância e de controle, para que a gente possa evitar doenças e, mais uma vez, dizer a você, nós temos que evitar mortes por doenças que são doenças preveníveis. Antes da gente continuar o nosso debate, nós vamos ouvir uma mãe que revela não levar o filho para tomar todas as vacinas recomendadas. Segundo ela, a decisão foi tomada com o marido e em comum acordo com pediatras. Ela preferiu não se identificar. Sou mãe de uma criança de 2 anos e 9 meses e junto com meu marido, muita pesquisa, muito estudo que a gente fez, em conversa com os pediatras que cuidam dele, que são da linha homeopática, nós optamos por não dar a vacina. Porque a gente entende que uma criança que tem contato com a doença, por exemplo, no caso de doenças leves como cachumba, sarampo ou até a pneumonia, se o próprio sistema imunológico dela responde no combate a essa doença, ela realmente fica imune. No caso da vacina, ela não garante 100% de imunidade. A gente optou por vacinar apenas pólio e meningite e a febre amarela a princípio. Mas uma das questões que reforçou a gente tomar essa decisão foi porque a gente mora em cidade pequena, em contato com a natureza, e isso faz com que o sistema imunológico da criança responda de forma mais efetiva do que crianças que são criadas em cidades, em escola, que vai do apartamento para a escola, no carro, shopping. Então, se a gente morasse num esquema desse, provavelmente a gente seguiria o calendário. Doutora Valéria, eu queria pedir primeiro para a senhora comentar o vídeo dessa pessoa que enviou para a gente, principalmente no que ela diz de como eles moram numa região rural, onde tem acesso a mais vírus, bactérias, enfim, essa criança teria uma imunidade, um sistema imunológico mais forte do que uma criança das cidades. Até que ponto isso é real e o que isso envolve a vacinação também? Eu posso dizer assim que isso é bom, né? Mas não necessariamente. Algumas doenças afetam mesmo pessoas que têm um sistema imunológico bom. Por exemplo, a hepatite B é a suscetibilidade universal. Mesmo que a pessoa tenha um sistema imunológico bom, ela pode adquirir a hepatite B se ela entrar em contato com o vírus, né? Então, isso pode contribuir para que a manifestação seja menos importante, tudo, mas isso a gente não pode se apegar nisso para garantir uma proteção de 100%. Uma outra questão que eu queria comentar é que hoje em dia o fluxo de pessoas é muito importante e é muito intenso. Então, por mais que você more numa cidade pequena, não é o fato, você pode não sair da cidade, mas pode vir uma outra pessoa de outro lugar para a sua cidade, né? As epidemias que nós acompanhamos aí do H1N1, do Ebola, né? O Ebola começou na África, daqui a pouco já tinha paciente nos Estados Unidos, na França, e tivemos até casos suspeitos no Brasil, né? Então, a gente tem como responder por nós, mas não pelos outros, né? Por isso que a vacinação acaba sendo a melhor opção mesmo. Eu queria também pedir para o senhor comentar o vídeo da nossa... Olha, na realidade o que ela diz é uma coisa que é extremamente correta, só que é o contrário do que ela falou. A melhor forma de você ter imunidade é não desenvolver a doença e ter a vacina. O que é que ela disse agora há pouco para nós, Ana? Que ela e o marido defendem que para ter a imunidade, você expõe a criança à doença. Ora, esse é exatamente o grande princípio da vacinação. Veja que engraçado como é que as pessoas conseguem ter uma informação e digamos assim, maturar essa informação ou absorver essa informação por um lado da visão dela. Mas ela diz exatamente aquilo que nós defendemos. A palavra dela simplesmente diz que a melhor estratégia é a vacinação. Nós não precisamos adoecer para ter a doença. Nós temos que vacinar porque a imunidade é tão eficiente quanto a doença e você não adoece. Então esse é o grande princípio da vacinação. É você prevenir a doença fazendo a vacina e dessa forma não desenvolver a doença. Você imagine um indivíduo e as sequelas que tem um quadro de meningite, por exemplo. Expor uma criança a um risco de meningite porque ela está em determinada região é um risco muito grande com as sequelas. Então, foi bom ela ter falado isso porque isso vai exatamente para o seu telespectador. É muito mais fácil, é muito mais correto e é muito melhor para o indivíduo
ter a imunidade sem ter a doença. E para você ter a imunidade sem ter a doença, basta vacinar. Doutora Valéria, ela fala também sobre, além do fato de morar numa comunidade, ela assume que eles fizeram a vacinação contra a poliomielite e fala em outras doenças. As pessoas têm mesmo que optem por não vacinação, tem algumas doenças que ainda existe um medo maior. A senhora sente que existe... Porque a gente sabe que a poliomielite no Brasil, são casos muito pequenos, pontuais e praticamente erradicada. Mas mesmo assim, mesmo com toda a defesa, existe a preocupação, né? Isso, como você estava falando do fluxo de pessoas, pode chegar uma pessoa que tenha, né, e vai acontecer essa transmissão. E daí que identifica o caso, daí que você vai rastrear com quem aquele caso entrou em contato, né? É um caminho. O caso do sarampo foi bastante representativo, né? Nós não temos sarampo no Brasil e veio uma pessoa do exterior com sarampo. O sarampo é transmitido pela via respiratória e não é necessário um contato próximo com essa pessoa, basta eu estar ali no mesmo ambiente, eu posso adquirir, e a doença se espalhou muito rapidamente, né? Então, isso pode acontecer, né? Ela ficou com medo de algumas doenças que talvez gerassem mais sequelas, gerassem mais complicações, mas por que para as outras doenças, né, também existe essa forma de prevenção? Por que eu não vou utilizar? Né? Acho que o pensamento é o contrário, realmente, eu concordo. Antes da gente continuar o nosso debate, a gente vai contar com mais uma colaboração. Nós também ouvimos o secretário-geral da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sidney Ferreira, para saber qual deve ser a postura dos pediatras sobre as vacinas. Vamos ouvi-lo. Aqueles colegas pediatras que, porventura, recomendarem para que não seja feita a vacina, é preciso que nós saibamos para conversar com ele, porque a própria Constituição diz que nós não podemos dispor da nossa saúde, da nossa vida, nem da saúde, tampouco da saúde dos outros e da vida dos outros. Então, quando o pediatra deixa de recomendar a vacina, ou pior ainda, pede para que não se faça aquela vacina, ele está infringindo eticamente e precisamos conversar e saber o porquê esse médico está fazendo isso. Ele não pode, de maneira nenhuma, recomendar para que não se vacine uma criança. Doutora Valéria, eu queria só pedir para a senhora comentar em cima do que ele está dizendo, falando sobre os pediatras, né, e sobre o fato de que isso não está correto eticamente dentro da conduta médica. A pessoa que a gente ouviu anteriormente cita a homeopatia, né? E a gente sabe que a homeopatia tem uma linha de usar coisas mais naturais, né? Tem uma outra linha. Mas mesmo sendo homeopata, o médico homeopata, ele também tem essa preocupação com a vacinação das crianças, né? Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso. Nós médicos temos o dever e a obrigação e fazemos o nosso juramento de sempre oferecer o que é melhor, né, para o nosso paciente, né? Essa é a nossa obrigação. E o melhor para o nosso paciente, ele é construído com base na literatura, com base no conhecimento, nas evidências científicas mais bem constituídas. Então, esse é o nosso dever legal, né? Então, se eu tenho uma opinião contrária, eu deveria, o correto seria eu construir um estudo científico, eu mesmo, claro que com autorização dos comitês de ética, né, evidenciar e até contribuir, então, para a comunidade científica com este conhecimento novo, né? Então, eu acredito que é uma questão, assim, de responsabilidade mesmo, profissional, né, que nós temos esse dever legal. Dentro disso que ela está falando sobre o dever legal, a gente, como o senhor disse, que realmente ainda é pontual no Brasil, mas a gente sabe que em outros países é uma coisa que já vem crescendo, essa coisa de não vacinar os filhos. Existe um pensamento ou alguma tentativa do Ministério da Saúde também em falar com a comunidade médica, com a Associação Brasileira de Pediatria, com os médicos em si, para se tentar
uma conscientização maior, um entendimento maior da importância dessa vacinação? Sem dúvida nenhuma. O Ministério da Saúde vê claramente que é importante fazer essa relação com todos os especialistas. Nós temos dentro do Programa Nacional de Imunização um conselho de especialistas que tratam exatamente da avaliação da eficácia, da implantação de novas vacinas, no sentido que todas as especialidades médicas recebam essas informações com muita clareza e segurança. Do ponto de vista, além da questão da relação profissionais médicos e da atenção básica, trabalhar o fortalecimento do Programa Nacional de Imunização. Nós distribuímos, Ana, mais de 200 milhões de doses de vacina ano para o Brasil inteiro. Nós temos 5.570 municípios que estão todos interligados a um programa de vacinação nacional. E a gente trabalhar cada vez mais a conscientização da população. Por isso, mais uma vez, eu digo a você, a importância dessa conversa nossa. A doutora Valéria foi muito feliz quando disse que não dá para escolher se a doença vai ser grave ou se vai ser uma forma não grave, se você pode ou não adoecer com pouca doença. Isso não é um risco que nós corremos. Nós temos que entender que é esse o grande objetivo, é prevenir, é chegar na casa de cada brasileiro, chegar na casa, falar com cada mãe, com cada pai e dizer, olha, cuida do seu filho. O Ministério está disponibilizando conhecimento, expertise, estrutura, junto com estados e municípios, para que a população brasileira tenha o melhor, sempre o melhor. Esse tem que ser o grande objetivo e é assim que o Ministério da Saúde tem agido desta forma. Antes da gente continuar, nós vamos fazer um pequeno intervalo e é bem rápido. Voltamos já. O Diálogo Brasil está de volta e hoje nós discutimos a importância da vacinação. Eu queria pedir que o senhor falasse um pouquinho sobre como a gente já falou sobre como é feita uma vacina, quanto tempo de estudo, mas no cenário mundial, o Brasil é muito respeitado na sua produção de vacinas, é um país considerado referência no desenvolvimento. A gente sabe que a Fiocruz e outros institutos trabalham, Instituto Butantan, trabalham na confecção de vacinas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Brasil nesse panorama mundial. Pois não, Ana. Veja, o Brasil ele é o maior programa de imunização de grande população no mundo. Nós somos o maior produtor mundial de vacina de febre amarela. Nós somos, tudo no Brasil, quando você fala em vacinação, ele é grande. Tem determinadas vacinas que se o Brasil resolver vacinar ou parar de produzir, ele estremece toda a produção mundial. Para você ter ideia clara, nós, alguns meses atrás, o ministro Ricardo Barros, a OMS pediu para fazer uma teleconferência com o ministro Ricardo Barros, porque estava preocupada, porque nós fizemos com a utilização da vacina de febre amarela do Brasil, nesse surto que houve na região sudeste, houve um desabastecimento mundial de vacinas. Quando você trata, por exemplo, da vacina da gripe, que nós esse ano compramos, e o Butantan, nosso produtor, 60 milhões de doses, isso mexe com toda a estrutura do mundo. Então, nós somos o maior programa nacional de imunização, nós somos produtores de grandes quantidades de vacina. A maioria das vacinas que nós utilizamos, nós somos, além de produtores, exportadores, e para onde o Brasil pende, ele desequilibra o mercado. Tanto é que existe uma preocupação muito grande quando você tem qualquer tipo de surto, de algum tipo de doença prevenível, o mundo todo olha logo para o Brasil. Por quê? Porque se o Brasil não deixar de produzir ou deixar de exportar, isso compromete, e nós temos dois exemplos claros e recentes, que foi a febre amarela e a questão da gripe, que também é uma coisa que a gente faz uma quantidade imensa. Esse ano foi 60 milhões de doses. Nós estamos trabalhando já a ampliação, por uma decisão do ministro, uma provável ampliação para o ano. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é o maior programa mundial de vacinação, é o do Brasil. Doutora Valéria, mesmo sendo o maior programa mundial, tem algumas vacinas que a gente sabe que ainda enfrentam alguma resistência. Apesar da gente ter aquele quadro inicial nos primeiros anos de vida das crianças, que são as vacinas onde a gente está tendo o maior número de pais
questionando, a gente sabe que tem algumas vacinas que são dadas um pouco mais à frente, que ainda são tabu. Uma delas é a vacina do HPV, né? Que para as meninas começa um pouco mais tarde. Como é que a senhora vê isso, essa questão dessas vacinas? Se a gente já tem uma discussão sobre a imunização de doenças que são mais simples e são mais aceitáveis pela sociedade, como hepatite, catapora. Como tratar isso quando o assunto é uma doença que envolve sexualidade, uma vacinação que envolve sexualidade? Acho que a partir de debates como esse, né, a gente até é possível a gente fazer uma autocrítica, né, e repensar esse assunto, né? A criança e a grávida já estão vinculados ao sistema de saúde, porque tem todo o cuidado, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, a gestante está fazendo o pré-natal e tudo. Mas, por exemplo, adolescentes e adultos, muitas vezes a gente se acha invencível, a gente se acha, né, eu estou bem, eu estou saudável, e muitas vezes eu não me lembro, né, que eu posso utilizar das vacinas ou que eu devo utilizar as vacinas. Então, novamente, voltamos à questão da informação, da comunicação, né? Então, a gente poderia discutir estratégias, né, que a gente poderia utilizar para que isso seja melhorado. Então, realmente, assim, na fase de adolescência e nos adultos, muitos não têm esse conhecimento, né, e não chegam a procurar. E por esse motivo, muitas vezes acabam não tomando vacina. Né? Então, a gente deveria pensar em formas de ampliar, né, essa informação e essa comunicação. No caso do HPV, especificamente, houve muita polêmica, né? Porque quando a gente vai discutir sexualidade, tem outras questões envolvidas, né? Isso faz parte da educação, a família também precisa, né? Nós queremos que as famílias participem e opinem dessa questão, e a questão gerou uma outra discussão, né, que foi chegaram ao ponto de suspeitar que a vacina estimularia, né, o início da vida sexual, quando isso não é verdade, né, porque o conversar sobre o assunto não vai necessariamente levar, de jeito nenhum, não vai levar a pessoa a iniciar mais rápido a vida sexual. Por outro lado, isso faz com que exista um diálogo na família, com que se leve a informação no momento oportuno, e nós desejamos que as famílias estejam ali, né? Então, só citando esse exemplo também, né? Todos nós queremos a cura para o câncer e nós temos uma vacina contra o câncer do colo do útero, e por que a gente não está utilizando? Então, são essas discussões que a gente precisa levantar e estar sempre disposto a esclarecer. Nós que somos da área da saúde, se nós queremos que as pessoas consultem as fontes corretas, nós temos que estar ali o tempo inteiro disponíveis para isso. O senhor estava falando em uma atuação mais direta nas escolas, né? Campanhas de conscientização e campanhas de vacinação voltadas a adolescentes nas escolas. O senhor acha que com essas campanhas, com a ampliação dessas campanhas e esses movimentos de vacinação nessa faixa etária, que é uma faixa etária tão complicada, como a doutora disse, que se acha imortal, o senhor acha que a imunização pode ampliar e a conscientização da importância dessas vacinas pode também ser aumentada? Pois é, Ana, veja que interessante, né? Eu não sei como é que a gente fala isso do ponto de vista da ciência, ou do saber, ou da expertise dos pesquisadores e dos formadores de opinião, mas o pai e a mãe que está nos assistindo hoje, ele vai entender o que eu vou dizer. Jovem, e principalmente adolescente, acha que não morre e acha que não adoece. A Valéria disse agora, os jovens são indestrutíveis, né? E como é interessante essa relação de você minimizar uma doença. Nós começamos falando de vacina, de doenças transmissíveis por micro-organismo, né? A polio, a febre amarela, a gripe. E veja que, do ponto de vista do avanço tecnológico, um país como o nosso, que tem um sistema de saúde imenso, ele hoje já tem, dentro da estrutura do Programa Nacional de Imunizações, a prevenção de vários tipos de câncer, que atinge principalmente mulheres, no caso do câncer de colo de útero, que é um dos principais, se não o principal, causa de morte por câncer no Brasil. E do ponto de vista do menino,
o câncer de pênis e outros tipos de câncer. Então veja que nós extrapolamos a doença transmissível por micro-organismos, vamos para uma doença que é o câncer e que tem uma estratégia também do mesmo jeito que a gente falou. Por exemplo, não tem sentido você deixar, se você sabe que o principal fator de desenvolvimento do câncer de útero, de colo de útero na mulher, é o papiloma, você tem uma vacina que evita o papiloma. A menina que vai lá com 9, 10 anos que toma, com 2 doses, você elimina a possibilidade dela ter câncer de colo de útero. Isso é um avanço do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista do indivíduo, maravilhoso. Depois nós vimos que os Estados Unidos mostram isso, que um grande percentual dos cânceres de mulheres são transmitidos pelos homens. Então o governo brasileiro foi e ampliou para os meninos a vacinação. Então nós evitamos câncer com vacinação. Dentro da escola, tanto o ministro Ricardo como o ministro Mendonça assinaram um programa agora em abril, que é o chamado Programa de Saúde Escolar, que nós levamos a vacinação para os adolescentes nas escolas. Agora na gripe, nós colocamos os professores para ser vacinados, para que a população... Nós estivemos aqui no distrito, aqui na Asa Norte, e na 302 Norte, fomos numa escola, e as crianças vibravam quando as crianças viram as professoras tomando vacina. Então esse é um processo que a gente tem que estimular, que formar, porque é nas escolas que nós vamos encontrar os futuros cidadãos. Então estimular a vacinação, essa relação escola-saúde é importantíssima para nós. Tem que ter muita clareza nisso, porque tem algumas resistências, Ana, tanto no setor saúde quanto no setor escolar, quer dizer, então, no setor da educação. Então a gente precisa fazer isso, trazer essa aproximação, fazer por outra coisa que nós implantamos agora esse ano, a meningococcemia C, quer dizer, nós estamos reforçando a vacina para a meningococcemia C na adolescência. Nós estamos agora, a partir de janeiro de 2018, colocando a vacinação de febre amarela para as crianças de todo o Brasil. Então tudo isso é avanço do ponto de vista de ofertar saúde à população, ofertar o melhor para a população do Brasil. A senhora estava dizendo que a gente ainda tem a carteirinha de vacinação, um documento, apesar de ser um documento, é papel, né? E quando a gente vai ficando mais velho, a gente muitas vezes se perde. Ou perde a carteirinha, ou perde qual foi a vacinação. Qual que é a importância da gente agora também ter esses dados eletronicamente, começar a fazer o cruzamento dos dados, até para o controle do próprio Ministério, o controle médico, né? E o controle do próprio indivíduo e da família. Então, isso é uma informação super importante, né? O cartão de vacinação é um documento, né? Eu tenho o meu guardado, né? Se os meus pacientes me cobrarem, tá na mão, né? E é importante, em primeiro lugar, para comprovar que a pessoa já recebeu aquela imunização. E, em segundo lugar, para ela não tomar 2 vezes, porque da mesma forma que a gente não quer que as pessoas fiquem sem, a gente também não é necessário que ela tome mais vezes, né, do que o que seria indicado, né? Então, por exemplo, agora, com essa situação da febre amarela, as pessoas tiveram um pânico e muitas pessoas tomaram a vacina mais vezes do que seria indicado, porque não sabia, não lembrava se já tinha tomado ou se não tinha. Aí é a situação, será que nessa situação eu não vou pesar para ter mais efeitos colaterais do que o benefício? Né? Se eu já tomei a vacina, já estou protegido, por que eu vou tomar novamente? Né? E aí que entra a pessoa guardar o seu cartão de vacinação. O Ministério está trabalhando agora, né, com um registro, né, para isso ser registrado nominalmente num sistema. Isso vai ajudar bastante, né? Por exemplo, para nós médicos, quando um paciente interna com uma suspeita clínica de uma infecção, eu ter como consultar se a pessoa já recebeu a vacina para aquele agravo. Isso pode contribuir bastante também. Como que está, em que fase está essa questão de colocar eletronicamente, esses prontuários eletrônicos de vacinação? Nós estamos numa fase avançada, nós temos mais de 1.500 municípios já com prontuário eletrônico implantado. O Ministério está desenvolvendo, terminando agora um novo planejamento do ponto de vista que nós vamos fazer a incorporação do ESUS com o prontuário eletrônico e um registro único para todos os municípios. Nós estamos trabalhando a questão da rede lógica, a questão
do acesso, da conectividade, que é um grande problema, mas é uma prioridade do Ministério e nós imaginamos que até o final do ano nós temos com todo esse processo de credenciamento feito e incorporado algumas tecnologias como tablets e outros equipamentos para que isso possa ser definitivamente implantado no país e nós possamos ter essas informações diretamente relacionadas ao prontuário eletrônico, que vai ser muito mais fácil você comprovar a vacinação e controlar toda a questão da saúde do indivíduo. Antes da gente continuar o nosso debate, a nossa reportagem foi às ruas ouvir a opinião das pessoas. Vamos acompanhar. Eu não acredito muito nesse tipo de comentário, não. Não acredito que algo que um cientista tem pesquisado possa me fazer mal. Eu resolvi vacinar porque eu tenho mais medo de pegar a doença do que esses boatos que estão por aí. Se tem estudos provando que a vacina é eficaz, eu acho que a gente tem que trazê-los para vacinar, sim. Eu não estou tendo condições de levar o meu filho num homeopata, de levar ele nas outras medicinas, né, numa acupuntura, outras formas de imunizar o corpo dele. Mas eu não critico as pessoas que não são adeptas, porque o Ministério da Saúde quer obrigar as pessoas a vacinar, né, porque se a pessoa ficar doente corre risco para as outras pessoas, mas assim, poderia ser simplesmente supervisionado. Você não está vacinando, mas então o que você está fazendo para repor essa vacina que você não quer? Eu, como não estou nesse patamar de vida ainda, de poder viver só das coisas naturais, aí eu trago meu filho sim aqui no posto de saúde. Algumas vacinas até trazem aí um pouco de febre ou alguma dor no local, mas isso nunca impediu da gente fazer a vacinação com o mais velho e seguir a mesma rotina com a mais nova. Eu acredito na evolução do sistema e que as vacinas foram testadas e a Anvisa está aí para dar essa garantia para a gente como usuário, né? Que a vacina de fato funciona e que foi devidamente testada. Como eu fui vacinada, né? Tomei todas elas, eu quero sim que meu filho seja vacinado, que é uma proteção, né? Para qualquer eventual doença. Valéria, todas as pessoas que a gente conversou aí nas ruas, a maior parte delas, na verdade, tem uma que diz que, como não tem acesso à homeopatia ou outras formas naturais, acaba optando pela vacinação. Mas todos falam muito dessa questão de que já foram vacinados, que trazem a coisa de experiência própria. Falam que tem pode ter algum efeito no local, uma dor, um inchaço, às vezes uma febre, mas a importância. É um ato individual a vacinação? É porque ela comentou assim que eu não dava vacina no filho dela para não transmitir para os outros, né? Mas na verdade o benefício é dela, né? É do filho dela, aquele benefício é individual. O problema não é só transmitir para os outros, é ele próprio que vai ter o benefício de não adoecer. Né? Claro que quanto menos pessoas doentes, menor acontece a transmissão, né? Mas aquele benefício ele é individual. Né? Então eu comentei brevemente, né? A gente não pode transferir, né, a responsabilidade para os outros. Né? Se eu tenho como ter minha proteção individual, eu vou preferir, ao invés de confiar numa outra pessoa, não sei se ela vai ter o mesmo pensamento que eu. Né? O nosso debate, infelizmente, está acabando. Eu queria pedir para o senhor fazer suas considerações finais. Ana, eu termino o debate aqui muito feliz, porque quando você vê que a população na rua fala exatamente aquilo que a gente disse, nós temos um sistema de saúde eficiente. O Brasil tem, sem dúvida nenhuma, o maior programa nacional de vacinação. Então isso mostra exatamente que a população sabe e ela tem confiança. E é isso que a gente tem que estimular. Dizer ao povo brasileiro, através das lentes do seu programa, exatamente isso. Olha, a melhor forma de você evitar a doença é a vacinação. Eu não tenho dúvida. A melhor prova de amor que uma mãe pode dar para o filho, e ela sabe disso, ela não quer que ele adoeça. E a vacina é a melhor forma. Quisermos nós termos vacina para tudo, e eu imagino até que nós vamos chegar um dia que isso. Né? Mas eu acho que a grande vantagem é essa, é a gente transformar esse ato de amor de uma mãe pelo filho nas vacinas. Não, aquela mãe que falou, foi muito, muito bom ela ter dito aquilo.
A melhor forma de ter a imunidade não é ter a doença. A melhor forma de ter a imunidade é fazer a vacinação. Essa é a grande mensagem que o Ministério da Saúde pede e que a população entenda, e é esse que nós queremos passar para os seus telespectadores. Doutora Valéria, alguma consideração final? Eu gostaria só do outro comentário, né, que obrigar a tomar vacina, às vezes a gente prescreve uma vacina, mas eu sou obrigado. Não, você não é obrigado, mas é um direito, né? Então, assim, e é um direito muito bom, né, que a gente pode usufruir, que a gente deve usufruir desse direito enquanto cidadão. Então, o que eu posso dizer é que quem tiver dúvidas, que procure informações e informações adequadas com um profissional da saúde da sua confiança. O Diálogo Brasil termina aqui. Eu agradeço o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Adeilson Cavalcante, e a infectologista do Hospital Universitário de Brasília, Valéria Paz. Muito obrigada pela participação de vocês. Se você quiser saber mais sobre o Diálogo Brasil, entre no site da TV Brasil. Na segunda que vem, o Diálogo Brasil está de volta às 10 da noite. Até lá!